O Programa de Treinamento em Gestão de Negócios Tony Elumelu. Módulo 3. Estratégias de Liderança e Crescimento Empresarial. Índice. Este módulo abrange o seguinte: liderança pessoal, habilidades de liderança de equipe, compreender a formulação e implementação estratégica, pensamento crítico e técnicas criativas de resolução de problemas, liderando com inovação e mudança. Visão geral. Embora possa ser difícil definir com precisão a liderança devido às suas diferentes perspectivas, é importante ter uma melhor compreensão do conceito, caso você estiver se esforçando para se tornar um líder eficaz. Um líder é alguém que desenvolveu um grupo de seguidores. Esses seguidores encontraram algo naquele líder que os encoraja a se amarrar em sua carroça. Na verdade, as pessoas tendem a ser atraídas por líderes cujos valores são semelhantes aos deles. Ele ou ela poderia ser considerado uma personalidade forte e dinâmica, que realmente lidera de frente, um arquiteto e implementador de uma estratégia, um mediador em situações de conflito, um integrador que garante o bom clima da organização, uma pessoa capaz de motivar os subordinados e que, por persuasão, compulsão ou exemplo a outros, consegue fazer com que os outros sigam o desejo do líder. Objetivos do curso. Ao final do treinamento, os participantes serão capazes de analisar o conceito de liderança pessoal, compreender e implementar habilidades de liderança empreendedora, implementar o plano de liderança pessoal, aprender a praticar a liderança de equipe, compreender o conceito de formulação e implementação da estratégia, analisar a conceituação do pensamento crítico e técnicas de resolução de problemas e identificar o papel da inovação na gestão da mudança. 1. O conceito de liderança pessoal. Agora, o que é liderança pessoal? Olhando para a liderança pessoal, podemos explicá-la como a capacidade de desenvolver e utilizar seus traços positivos de liderança, para orientar a direção de sua vida, em vez de deixar que o tempo e o acaso determinem seu curso. A liderança pessoal pode começar quando você decide ser seu próprio coach, e vive de acordo com uma declaração de missão pessoal que reflita seus valores e objetivos de vida. Se você deseja aprimorar sua capacidade de liderança, uma estratégia importante para orientar seu crescimento é criar um plano de desenvolvimento de liderança pessoal. Esse tipo de plano pode ajudá-lo a crescer em sua função atual e também prepará-lo para assumir responsabilidades adicionais de liderança em uma nova função. Liderança pessoal, valores, fortalecimento, visão, encorajamento. Ligando a liderança ao empreendedorismo. Hoje, ter apenas qualidades de liderança ou empreendedorismo não é suficiente para gerentes de negócios obterem sucesso em qualquer empreendimento. Os gerentes precisam ter qualidades de liderança e empreendedorismo para serem bem-sucedidos. Nesse ponto, surge o conceito de liderança empreendedora. A liderança empreendedora é um tipo novo e moderno de liderança, uma combinação de qualidades de liderança e espírito e soft skills de empreendedorismo. Além disso, a liderança empreendedora está criando novos produtos, novos processos e ampliação de oportunidades nos negócios existentes, atuando em instituições sociais e lidando com questões sociais ignoradas, participando de movimentos sociais e políticos, contribuindo para a mudança dos atuais serviços e políticas implementadas pela sociedade civil, organizações sociais e governos. Nos últimos tempos, a liderança empreendedora tornou-se um fenômeno novo na gestão empresarial que precisa ser amplamente discutido. Nesse sentido, a importância da liderança empreendedora é enfatizada, ao examinar o conceito de liderança empreendedora em todas as suas ramificações. Assim, a liderança empreendedora é definida como algo que afeta e direciona o desempenho dos funcionários para o alcance dos objetivos organizacionais, os quais envolvem o reconhecimento e a exploração de oportunidades empreendedoras. Importância da liderança empreendedora. A importância da liderança empreendedora não pode ser subestimada, uma vez que a liderança empreendedora é um fator importante que afeta o desempenho da empresa. Líderes de empresas, e principalmente líderes de empresas familiares de pequeno porte, devem ter e utilizar as qualidades da liderança empreendedora para continuar suas vidas, competir com seus concorrentes, e se desenvolver para poder administrar negócios de sucesso. Por exemplo, ele não só participa como jogador de futebol, ele é a pessoa que joga em campo com o time como capitão. Não apenas administradores que decidem, dão instruções e fiscalizam seus trabalhadores, mas também são líderes empreendedores que capitanearam a equipe e mostram o caminho para o sucesso.
Para garantir o sucesso contínuo dos negócios, o plano de desenvolvimento de liderança pessoal de um empreendedor é extremamente importante para a sustentabilidade dos negócios, dada a natureza dinâmica do ambiente de negócios. Este plano deve incluir habilidades essenciais para dominar, lacunas de experiência para fechar, novos relacionamentos para construir, tarefas específicas para delegar, itens de ação-chave para concluir. Os líderes são avaliados não apenas pelo seu próprio sucesso, mas também pelo sucesso de suas equipes. Seu plano de desenvolvimento de liderança pessoal deve listar os indicadores críticos de sucesso para líderes e suas equipes, que incluem, mas não se limitam ao seguinte: melhorar a qualidade do trabalho, melhorar o trabalho em equipe e o moral, aumentar a delegação de responsabilidades, planejamento e preparação estratégicos, aprendizado contínuo para você e sua equipe. No entanto, existem algumas atividades que você pode adicionar à sua rotina regular, apoiando seu desenvolvimento como líder, como: busque feedback e reserve um tempo para refletir, encontre um mentor e inscreva-se no treinamento. 2. Habilidades de liderança de equipe. Um líder de equipe é alguém que fornece orientação, instrução, direção e liderança a um grupo de indivíduos, a equipe, para alcançar um resultado-chave ou grupo de resultados alinhados. Quando um líder de equipe motiva uma equipe, os membros do grupo podem funcionar de maneira orientada a objetivos. O objetivo principal de uma equipe de liderança é reunir líderes seniores de diversas funções, objetivando a resolução de problemas compartilhados e garantindo ação alinhada e responsabilidade coletiva pelo desempenho da organização. Responsabilidades do líder de equipe: treinar os membros da equipe, desenvolver os pontos fortes da equipe e melhorar os pontos fracos, identificar as metas da equipe e avaliar o progresso da equipe, resolver conflitos, organizar iniciativas de equipe. 5 atitudes de equipe de alto desempenho: atenção aos resultados, responsabilidade, comprometimento, conflito construtivo, confiança. A análise das melhores habilidades de liderança. Como líder, você não pode forçar as pessoas a trabalharem mais. Para ser eficaz, você só pode alinhar os esforços de sua equipe e trabalhar de forma mais inteligente e em conjunto. As qualidades de um líder de equipe eficaz podem ser divididas no seguinte: além do exemplo no gráfico acima, seja comprometido, tire um tempo com seus funcionários, seja produtivo, incentive debates, mas mantenha-os produtivos, seja analítico, teste suas ideias, elas devem ser contestadas ou você contratou um rebanho de ovelhas, seja respeitoso, respeite o tempo e a privacidade, comunique-se com clareza, delegue claramente, mas não microgerencie, seja criativo, e não deixe que as tarefas diárias os matem para a sua equipe, seja decisivo, e mate qualquer procrastinação. Seja confiável, e construa confiança dentro de sua equipe. Poder, habilidade, motivação, responsabilidade, trabalho em equipe, comunicação, competência, apoio. Mecanismo de feedback e seu impacto positivo na liderança. Um ciclo de feedback é, em essência, um ciclo recorrente para analisar a qualidade do trabalho que está sendo feito e descobrir as soluções para os desafios para continuar melhorando. Não deve ser visto como reforço negativo, pois parte do ciclo são as ações positivas que estão sendo realizadas. O feedback da liderança é um processo autossustentável, o que significa que é projetado com tudo o que é necessário para a produtividade, um positivo para aprimorar o bem e fornecer soluções para corrigir as áreas que precisam ser aprimoradas. Quando se trata de desempenho em nossas ações, como sabemos o que é e o que não é eficaz? Simples: feedback. Fornecer feedback eficaz é fundamental para manter uma força de trabalho capaz. Um componente principal do processo de feedback é adquirir informações precisas para alimentar as decisões de feedback, as quais aumentam a validade do feedback. Existem 5 fontes principais de feedback nas empresas. Cada fonte de feedback pode fornecer uma perspectiva diferente sobre o desempenho, e pode ser um componente valioso do processo de feedback. Clientes, dados objetivos, KPIs, supervisores, gerentes e líderes de equipe, pares, subordinados. 3. Compreensão da formulação e implementação estratégica. Formulação e implementação da estratégia são as 2 fases mais importantes do processo de gestão estratégica. Formulação de estratégia significa elaborar uma combinação de estratégias e escolher a melhor para atingir as metas e objetivos organizacionais e, assim, alcançar a visão da organização.
Envolve várias etapas que são executadas em ordem cronológica. Por outro lado, a implementação da estratégia refere-se à execução da estratégia escolhida, ou seja, converte a estratégia escolhida em ação, para a realização das metas e objetivos organizacionais. Mas existe uma linha tênue de diferenças entre a formulação da estratégia e a implementação da estratégia, que será melhor explicada nesta palestra. Mas antes de olharmos para a diferença, vamos examinar o seguinte: principais passos na implementação de uma estratégia. Desenvolver uma organização tem o potencial de realizar uma estratégia com sucesso. Desembolso de recursos abundantes para atividades essenciais à estratégia. Criação de políticas de incentivo à estratégia. Empregando as melhores políticas e programas para melhoria constante. Vinculando a estrutura de recompensas ao alcance de resultados. Fazer uso da liderança estratégica. Estratégias excelentemente formuladas falharão se não forem implementadas adequadamente. Características distintas da formulação e implementação da estratégia. Formulação da estratégia versus implementação da estratégia, gráfico comparativo. Base para comparação, formulação da estratégia, implementação da estratégia. Significado: a formulação da estratégia refere-se à preparação de uma estratégia bem pensada, que ajuda na realização dos objetivos organizacionais. A implementação da estratégia significa colocar a estratégia formulada em ação. Conceito: colocação de forças antes da ação. Gerenciar forças no momento da execução da estratégia. Tipo de processo: lógico, operacional. ênfase em eficácia, eficiência. Responsabilidade, alta direção, gestão funcional. Orientação. Planejamento. Execução. Tipo de atividade: empreendedora. Administrativa. Requisitos: habilidades analíticas, habilidades de liderança. 4. Conceitualização de pensamento crítico e técnicas de resolução de problemas. O que é pensamento crítico? O pensamento crítico é um processo intelectualmente disciplinado de conceituar, aplicar, analisar, sintetizar ou avaliar ativamente e habilmente as informações coletadas ou geradas por observação, experiência, reflexão, raciocínio ou comunicação, como um guia para a crença e ação. Em sua forma exemplar, baseia-se em valores intelectuais universais que transcendem as divisões do assunto, com clareza, exatidão, precisão, consistência, relevância, evidência sólida, boas razões, profundidade, amplitude e justiça. Eles usam as ferramentas intelectuais que o pensamento crítico oferece, conceitos e princípios que lhes permitem analisar, avaliar e melhorar o pensamento. Eles trabalham diligentemente para desenvolver as virtudes da integridade intelectual, humildade intelectual, civilidade intelectual, empatia intelectual, senso intelectual de justiça e confiança na razão. O pensamento crítico é um pensamento autoguiado e autodisciplinado, que tenta raciocinar no mais alto nível de qualidade, de maneira imparcial. As pessoas que pensam de forma crítica e consistente, tentam viver de forma racional, razoável, empática. Estágios e modelos que podem estimular suas habilidades criativas de resolução de problemas. Por que o pensamento crítico é importante? Descoberta de objetivos, perguntas: quais gargalos ou barreiras existem? O que é que você deseja que seja melhor organizado? Apuração de fatos, perguntas: quem deve ou já está envolvido? Por que algo não acontece, ou acontece? Localização de problemas, perguntas: qual é o problema real? Qual é o objetivo principal? Descoberta de ideias: é essencial investigar, debater e determinar o maior número possível de soluções prováveis. Localização da solução, perguntas: isto funcionará? A tecnologia e os materiais estão disponíveis? Descoberta de aceitação: as chamadas para a ação que você faz devem ser compreendidas por todos os associados ao processo de resolução de problemas, para que se torne uma solução aceita. Por que o pensamento crítico é importante nos negócios? Os líderes empresariais realizam grandes ações todos os dias, desde contratar e demitir, até revisar relatórios de ganhos financeiros, participar de reuniões de diretoria, e lidar com crises de relações públicas. Essas são as áreas precisas em que o pensamento crítico entra em ação. Os líderes empresariais usam essa habilidade para tomar decisões difíceis, como demitir um funcionário ou emitir um comunicado à imprensa, quando um escândalo ameaça manchar a reputação de uma empresa.
Melhorar as estratégias de comunicação. Comunicar-se com diferentes tipos de pessoas exige definir as necessidades do público-alvo, o que exige pensamento crítico. Por exemplo, se uma empresa está sendo comprada por um concorrente, o CEO deve considerar como isso afetará a todos, de funcionários de baixo nível a investidores, e determinar quais mensagens transmitir a cada parte. Agir com rapidez é essencial, pois ele deve ser o primeiro a dar a notícia aos funcionários para manter sua confiança. Características e habilidades de pensadores críticos. Albert Einstein, Henry Ford, Marie Curie, Sigmund Freud. Esses são apenas alguns dos pensadores críticos que moldaram nossas vidas modernas. Pensadores críticos pensam de forma clara e racional, e fazem conexões lógicas entre ideias. Eles são cruciais para explorar e entender o mundo em que vivemos. Existem 6 grandes obstáculos ao pensamento criativo, os quais podem estar impedindo você de aprender como melhorar suas habilidades de resolução de problemas para o sucesso do seu negócio. Se você não reconhecer algum deles, eles podem estar te atrapalhando. São eles: falta de orientação de si mesmo ou de outros, ter medo do fracasso, ter medo de rejeição, nunca mudar ou se adaptar à situação, não pensar proativamente. Características dos pensadores críticos. Se você espera alcançar todo o seu potencial e deixar sua marca no mundo, cultive as seguintes características de pensadores críticos. São elas: observação, curiosidade, objetividade, introspecção, pensamento analítico, identificando vieses, determinar a relevância, inferência, disposto a desafiar o status quo, mente aberta, comunicadores eficazes e ouvintes ativos. 5. Liderar com inovação e mudança. Hoje em dia, num mundo em constante mudança, a mudança e a inovação desempenham um papel extremamente importante na sobrevivência de sua organização. Novas tecnologias, como software e hardware mais rápidos e sistemas de fabricação aprimorados, estão aumentando a produção e mudando a maneira como fazemos negócios em todo o mundo. O primeiro elemento é como uma organização pode mudar com sucesso, que consiste nas etapas necessárias e no processo que faz a mudança acontecer. Princípios orientadores para a mudança. À medida que essas organizações se tornam cada vez maiores, surge a necessidade de mudanças estratégicas e estruturais, bem como mudanças culturais. Esses 2 elementos geralmente andam de mãos dadas e podem ser alguns dos mais difíceis de mudar. Para implementar com sucesso uma mudança ou adaptar-se a mudanças, os principais princípios orientadores são cruciais. São eles: lidere com a cultura, comece no topo, envolva todas as camadas, faça o caso racional e emocional juntos, haja de acordo com seu novo pensamento, envolva, e envolva, conduza fora das linhas, aproveite as soluções formais, aproveite soluções informais, avaliar e adaptar. Conclusão: não existe uma única melhor maneira de liderar, e há diversos conselhos repetitivos oferecidos por vastos exércitos de consultores de liderança. No final, no entanto, cada líder deve desenvolver seu próprio estilo, baseado em valores, experiências e missão, para formular habilidades de liderança que se baseiem em seus pontos fortes existentes. Quais habilidades um líder deve se concentrar em desenvolver? Em um artigo enumerando os traços comuns de liderança que criam funcionários leais, Megan Biro citou os seguintes: dizer a verdade, comunicar claramente as funções e responsabilidades, criar uma cultura no local de trabalho que valorize os relacionamentos com pessoas reais, ser justo e aberto, e modelar os comportamentos que você procura nos outros. Você concluiu este módulo. Você encontrará os recursos e exercícios para este módulo na seção de descrição do curso. Obrigada!